E aí galera, beleza? Eu sou o Shark e esse é mais um vídeo do canal Império Científico e hoje, a caráter do Natal, vou abordar um tema muito interessante que o tema do vídeo hoje é... não tem tema. Hoje é um vídeo de opinião. Então, roda a vinheta! Então, galera, hoje, antes de entrar no tema do vídeo, eu vou começar de trás para frente. Então, hoje eu vou fazer o jabá do canal primeiro. E caso vocês gostem do vídeo, curtam, compartilhem com o maior número possível de pessoas. Esse vídeo em especial, mais do que os outros, pelo menos por enquanto. Siga o canal nas redes sociais. Uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior, que eu fiquei um tempo bem grande, bem longo sem fazer vídeos, é que as redes sociais, Instagram e Facebook, elas são movimentadas toda semana com notícia científica. Então, curtam lá que mesmo não tendo vídeo, vocês vão ficar muito bem informados sobre o mundo científico de um modo geral, voltado mais para ciências da saúde, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu dar início ao vídeo de hoje. Para falar a verdade, hoje eu queria dar início à série de Fisiologia Humana. Tanto é que o roteiro do vídeo 1 já está pronto, tá, gente? Então o próximo vídeo provavelmente já vai ser ele. Porém, essa semana foi divulgada uma pesquisa científica, uma pesquisa estatística, não foi científica, realizada pelo Instituto Ipsos. Esse instituto, ele é o terceiro maior instituto de pesquisa financeira do mundo. E ele foi criado em 1975 em Paris. Então, ou seja, ele é uma instituição bem respeitada e com uma história bem sólida nas pesquisas ao longo da sua história. E essa pesquisa é o seguinte, gente, ela coloca o Brasil no top 5. Uhul! Só que não. Só que não, porque o top 5 que o Brasil faz parte é no país, entre os países que tem a população mais ignorante do mundo. Então, esse ano ele está ocupando a 5ª posição. Eu vou deixar aqui os gráficos que eu peguei do ano passado e desse ano. Ano passado o Brasil ocupava segundo lugar no recorde da população mais ignorante do mundo, perdendo só para a África do Sul, se eu não estiver enganado, no gráfico do ano passado. O desse ano ele está em 5º lugar, mas top 5 dessa natureza não é, como é que eu falo, motivo de orgulho para ninguém, para país nenhum. Então, o que esse Instituto Ipsos fez? Detalhe, a pesquisa está em 87 países e essa pesquisa foi feita com 37 países. Então, ou seja, é um número bem expressivo. E nessa pesquisa foi perguntado às pessoas sobre questões relacionadas à realidade do seu país naquele momento. Então, quanto mais a opinião das pessoas diverge da realidade real, baseado em dados oficiais de outras fontes, outros órgãos de pesquisa, então, quanto maior essa divergência, mais ignorante é considerada a população. Então, esse vídeo que eu estou fazendo hoje é por causa de um monte de acontecimento que teve recentemente em N maneiras diferentes, alguns até mais antigos. Como, por exemplo, teorias da conspiração, gente que defende uma coisa que a comunidade científica já refuta há muito tempo, que já não tem dúvida nenhuma. Então, durante essa gravação, eu vou ler agora para vocês alguns verbetes que eu pesquisei, ou seja, mesmo eu conhecendo o significado, eu corro atrás das fontes, gente. Todo vídeo que eu faço aqui, se vocês forem na descrição do vídeo, tem as fontes de pesquisa que eu realizei. Então, desculpa a expressão, eu não tiro a informação da bunda, porque hoje em dia, com esse mundo cada vez mais informatizado, tem muito lixo na internet. Então, muita coisa sem referência nenhuma que fala um monte de bobagem. Então, o que acontece é um desserviço para a sociedade, deixando a sociedade, de um modo geral, desinformada. Mas por que acontece isso? Pesquisar, correr atrás de fonte, não procurar
ficar com a visão enviesada dá trabalho. E normalmente a população brasileira ela tem preguiça de correr atrás de fonte confiável. Ao contrário do que acontece em alguns países bem desenvolvidos, como o caso da Suécia, por exemplo, que ela ocupa o último lugar nos países que a população é mais ignorante, gente. Entendeu? Então, a diferença de um extremo ao outro nesse gráfico. Então, vou ler aqui os verbetes que eu peguei para não falar que eu estou tirando ele da cabeça, da ilusão do além, da terra do nunca. Então, ou seja, são coisas que estão no dicionário. Então, vou ler o trecho na íntegra das palavras que eu pesquisei. A primeira delas é ciência. Ciência representa todo conhecimento adquirido através do estudo ou da prática baseando em princípios certos. Esta palavra deriva do latim scientia, espero que eu tenha lido certo, cujo significado é conhecido como saber. Segunda palavra pesquisada, conhecimento. Conhecimento é o ato ou efeito de conhecer, é ter a ideia ou a noção de alguma coisa, é o saber, a instrução e a informação. Conhecimento também inclui descrições, hipóteses, conceitos, teorias, princípios e procedimentos. Terceira palavra de hoje, pesquisa. Pesquisa é um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos em uma determinada área no meio acadêmico. A pesquisa é um dos pilares da atividade universitária, em que os pesquisadores têm como objetivo produzir conhecimento para uma disciplina acadêmica, contribuindo para o avanço da ciência e para o desenvolvimento social. A palavra pesquisa deriva do termo em latim perquire, eu não sei ler latim, gente, desculpa, que significa procurar com perseverança. Outra palavra importante que eu achei para o contexto de hoje é debate. Debate é a discussão entre duas ou mais pessoas com o objetivo de expor e esclarecer opiniões ou ideias divergentes. Teoricamente, os debates são espaços para que grupos ou indivíduos com pontos de vista diferentes possam apresentar seus argumentos e esclarecer dúvidas. E a última das palavras pesquisadas foi falácia. Significa erro, engano ou falsidade. Normalmente, a falácia é uma ideia errada que é transmitida como verdadeira, enganando outras pessoas. Seguindo a ideia do vídeo até agora, eu vou falar um pouco sobre a noção de ciência de Karl Popper, que é o princípio da falsibilidade. Ele é um filósofo e pesquisador, filósofo científico do século XX. E ele deu uma alavancada, fez a inovação no ramo científico, na produção de conhecimento científico, pois ele chegou com a ideia de falsibilidade. Então, o que era isso? O que é isso? Eu não vou aprofundar muito nos temas não, tá bom, gente? Se vocês quiserem, vocês podem sugerir nos comentários. A falsibilidade é pegar uma ideia que foi proposta por alguém e testar os erros que possam acontecer nessa hipótese. Ou seja, quanto mais uma hipótese resistir aos testes de erro, mais forte essa teoria fica. E coloca as teorias científicas no patamar de que elas não são absolutas, que elas podem, no futuro, serem complementadas. Então, ou seja, é falsear uma coisa, às vezes, nova ou alguma coisa antiga. Como, por exemplo, a lei da gravidade de Newton, da gravitação universal, se eu não me engano, esse que é o nome. Professores de física me corrijam se eu estiver errado. Que ela foi dada como absoluta durante muito tempo. Chegou num período da história da humanidade, apareceu um outro físico, que era o Albert Einstein, que a partir dos estudos dele, ele criou a teoria da relatividade geral. E com isso, o que ela faz? Não é que ela confrontou a lei da gravitação,
ela apenas complementou uma lei universal. Então, ou seja, daqui a uns anos pode aparecer outro físico, um outro estudioso que vai complementar a lei da relatividade geral. Entendeu? Então, a ciência não é absoluta. Nada ali é como verdade absoluta. Essa é a beleza da ciência, ela muda o tempo inteiro, mas muda para melhor. Às vezes descobrem-se coisas que podem gerar lucro, às vezes pode descobrir nada. Mas a partir daquele erro você pode ter uma resposta, um caminho a seguir para alguma coisa que vai dar vai ter importância muito grande mais futuramente. Então, agora eu dei a introdução do vídeo, vou falar o porquê disso. Recentemente nós tivemos casos de youtuber em rede. Eu vou tentar não falar o nome das pessoas, que eu não quero fazer propaganda para pessoas nesse canal, que não é ideia dele, mas como eu disse, é uma opinião minha sobre os acontecimentos e a forma que a população fica sendo alienada. Tá? Recentemente teve youtuber, um canal em rede aberta, fazendo, como é que eu vou falar, extremismo de feminismo, ou seja, cobrando uma coisa numa pessoa, porém ela não fez aquilo naquele momento. Entendeu? Ela interrompeu uma pessoa que estava falando. Então, ou seja, o local de fala foi um tema recente. Gente, todo brasileiro tem direito à liberdade de expressão, desde que garanta direito à resposta, vetado o anonimato. Entendeu? Então, isso é um direito universal, é o constitucional e universal também, que ele está garantido nos direitos humanos da ONU. E o que acontece muitas das vezes? A pessoa acha, porque ele não faz parte daquele grupo, ele não tem direito de falar, mesmo tendo pensamento igual. Ou, por exemplo, eu sou contra tudo quanto é forma de preconceito. Vamos pegar o exemplo desse que eu usei em canal aberto. Acontece a violência contra a mulher, uma forma de preconceito contra a mulher. Eu sou contra os preconceitos, mas eu não vou poder falar isso só porque eu não sou mulher. Entendeu? Isso não existe. Eu não posso ser contra o racismo racial, racismo étnico ou religioso, que seja só porque eu sou de uma crença ou raça diferente. Não. Eu posso defender esses grupos, sim. Eu posso ser contra esse tipo de violência, como vocês também podem. Então, essa é uma das coisas. Outras são, por exemplo, pessoas que não conseguiram deslanchar numa carreira que ele queria seguir. E aí fica atacando outras pessoas, às vezes caluniando, para poder fazer fama nas costas dessas pessoas. Ou tem gente que se auto-intitula filósofo, sendo que nunca passou por uma faculdade de filosofia, nem pela porta dela, se bobear. E ainda indica ministros. Entendeu? O nível de absurdo que essas coisas acontecem. Mas você é um esquerdista, você é mais não sei o quê. Não. Eu não vou... Quem me conhece já sabe a posição política que eu tenho. Se eu fosse me classificar agora, eu seria o famoso isentão, porque eu consigo ver coisa boa em todas as vertentes. Igual tem doido, tem que acabar com o marxismo, que mais não sei o quê. O negócio não é acabar, é você ensinar. Ensinar aquilo. É igual a Alemanha, por exemplo. Eles ensinam sobre nazismo até hoje. Mas por quê? Porque eles não querem que aquilo se repita. A forma que você transmite a informação que vai moldar o caminho que a população vai seguir. Marx e Engels, por exemplo, eles têm as ideias muito boas deles. E é importante você conhecer a história. Como que você vai defender, por exemplo, uma sociedade capitalista se você não conhece a essência do socialismo ali, pelo menos escrito? Certo? Outra coisa que acontece também, aquecimento global. Fala que ele não existe. Gente, dá para perceber com um monte de pesquisas, quem quiser procurar, existem órgãos, instituições pelo mundo afora que ficam pesquisando sobre aquecimento global e já confirmaram que ele existe. E que o homem tem
uma parcela de culpa no aquecimento global, de responsabilidade, que parte foi causado pela sociedade moderna. Terraplanista. Vacinas não curam ninguém, vacinas causam autismo, entendeu? Um monte de coisa absurda que as pessoas que divulgam essas teorias conspiratórias pegam pontos de verdades, encaixam aleatoriamente de forma que consiga criar um texto, um discurso que vai convencer uma pessoa que tem uma pouca instrução ou que não tem o hábito de correr atrás das fontes, das informações. Aí, por causa dessas balelas que todo mundo fala, todo mundo não, alguns doidos falam e muita gente compra essa ideia, que é o perigo. Você disseminar informação errada e falsa é um perigo. Igual o caso das vacinas, por exemplo. Quantas vidas não foram salvas por causa do programa de vacinação nacional? Entenderam? Muitas dessas doenças que estavam erradicadas ou quase erradicadas, elas estão voltando agora porque muitas pessoas estão falando que vacinas não surtem efeito. Então, esse vídeo é para fazer esse desabafo, essa parte de minha contribuição com a informação das pessoas, por causa que eu fico preocupado realmente com o que as pessoas vão comprar. Outra coisa, por exemplo, é o tal da escola sem partido. Quem não leu a lei específica na íntegra, eu li. Ou seja, ela é sem partido, uma ova. Desculpa se alguém discorda comigo, mas ela tem um partido muito bem enviesado ali naquele texto dela. Vocês entenderam? Então não é assim que funciona. Professores fazem doutrinação. Eu sou professor, não faço. Acredito que possa existir alguns que vão fazer, mas isso é exemplo anedótico. Exemplo anedótico não serve nem para desvio padrão, gente. E nem estatística. Não serve nem para estatística daquilo. Não adianta você crucificar uma classe inteira por causa de um ou dois. Galera, fazer um adendo aqui que eu esqueci. É uma coisa muito importante. Que recentemente também. Pessoas que oferecem cura espiritual para outras pessoas. Então, ou seja, esse tipo de prática, ele tira a pessoa do tratamento convencional e leva para uma cura milagrosa que sabe-se lá se vai resolver, que com certeza não vai, ou que sequela ou consequência pode gerar para essa pessoa, que foi à procura disso. E o pior disso tudo também, eu não sei se eu vou falar que é o pior, mas é tão ruim quanto aproveitar da inocência das pessoas, daquela fragilidade do momento e praticar atos de abuso sexual. Isso também entra no tema desse vídeo, que é você vender uma ideia falsa para as pessoas. Outro caso também que eu queria falar, antes eu esqueci, lembrei agora, é sobre alguns loucos que falam mal do leite. Não vou entrar em questão do valor nutritivo do leite, mas ele é uma fonte barata de proteína e cálcio. Porém, a pessoa fala que o leite não é leite porque o gado consome muito hormônio, mas não sei o que, e ao mesmo tempo ele fala bem do ovo. Não estou questionando se o ovo é bom ou se é ruim, não é isso, gente. Mas, para quem conhece, galinhas também comem ração com muito hormônio. Então, ou seja, a partir do momento que você fala mal do leite com esse argumento, você não pode falar bem do ovo, que ele passa pelo mesmo processo. Então, ou seja, aquilo que o gado está consumindo vai passar para o leite ou para o ovo, alguma parte daquela substância. Vocês entenderam onde que eu quero chegar? Espero que sim. Então, agora, dando continuidade ao vídeo. Certo? Então, pesquisem, corram atrás de informação. Esse vídeo ficou bem longo, eu não queria que ele ficasse, mas não teve jeito. Obrigado para quem assistiu até aqui. Deem uma olhada nas referências que vão estar na descrição do vídeo aqui embaixo, porque eu coloquei tanto referências escritas da notícia que eu peguei, como referências de vídeos de várias pessoas que fazem uso do método científico
para dar informação verdadeira e quanto mais corroborada, melhor essa informação. E todas as pessoas que estão aqui, que eu coloquei nos vídeos, são gabaritadas nas suas áreas. E não coloquei vídeos de apenas uma pessoa, apenas de um cientista. Então, para vocês falar lá, é fã só daquele cara, entendeu? Então, tem um ponto de vista de um monte de canais diferentes, canais gigantescos na internet brasileira. O meu é minúsculo ainda. Espero que ele cresça, espero que essas informações científicas cheguem a mais pessoas. Então, vou finalizar por aqui. Vou fazer o jabá do vídeo de novo. Curta, compartilhe, comente, faça sugestões de temas e acompanhe as redes sociais, gente, que mesmo que não tenha vídeo, tem informação científica toda semana, tá bom? Então, beijo e Feliz Natal para todo mundo!